Anete, crise de ansiedade e pânico tem alguma relação com mediunidade? Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Quando nós associamos diretamente, nós podemos cometer equívocos. Existem transtornos de natureza mental que são exclusivamente orgânicos. Existem transtornos de natureza mental que são exclusivamente espirituais. E existem os dois tipos, em que você tem a presença de um transtorno físico e um transtorno espiritual. Como isso funcionaria e como é que eu poderia separar? Vocês falaram especificamente ansiedade ou depressão, mas uma série de outros sintomas e sinais podem apresentar os dois casos. Eu vou até citar um exemplo de uma senhora com um filho portador de oligofrenia. E ele tinha o sintoma de cortar-se, então ele se mutilava. E existe uma medicação apropriada que interrompe o surto. E aí ele foi medicado corretamente e a mãe chegou ao profissional e disse: eu o mediquei, funcionou, ele parou de se cortar, mas ele ficou muito estranho. Eu não reconheço meu filho, ele é doente, mas ele sempre foi carinhoso. Com o remédio ele ficou estranho, ele me olha de maneira diferente, como se me odiasse, e me diz coisas que ele nunca fez. Quando eu paro de dar o remédio, isso passa, mas ele volta a se cortar. Qual a explicação? É que ele tem um transtorno medianímico. Existem fatores orgânicos, que é o da doença, e existe o fator espiritual. A medicação, ela tem um pequeno efeito colateral de distanciamento, o que pode favorecer a um fenômeno de natureza mediúnica. Mas a ausência da medicação favorece o transtorno de natureza física. Qual seria a saída, então? Um tratamento físico e espiritual. Então, mas existem também aqueles que são de natureza orgânica. Utilizando a medicação correta, você tem uma melhora. Uma coisa que eu comento a respeito, eu tomei a medicação e fiquei muito pior. Um antidepressivo, por exemplo, se você não tem nenhuma doença e você toma um antidepressivo, qual é o efeito? Não é estimulante. Isso seria uma metanfetamina, algum remédio estimulante desse tipo. Então, se você toma um antidepressivo sem necessidade, o efeito que você tem é sono. E se eu tomar um antipsicótico, aí você vai ter soninho e babar um pouquinho. E se eu tomar um também. Se você toma uma medicação desse tipo e isso te exacerba, te coloca num fenômeno de alteração direta, de exacerbação do comportamento, possivelmente você está fazendo um efeito paradoxal, que a medicina já reconhece, e que nós espíritos temos que, quando você adormece a sua função cognitiva, você favoreceria algum fenômeno de natureza espiritual. Então, eu tomei a medicação e piorei muito. Então, possivelmente, você é portador de uma enfermidade de natureza espiritual e a medicação não faria o efeito. Quando você tem um transtorno de natureza física, a coisa apropriada é a utilização da medicação e que faz com muito êxito. Mas existe um pequeno detalhe. Hoje, nós não queremos lidar com nossos processos mentais. Então, você perdeu alguém, está no luto. E esse luto se prolonga por uma série de razões. Isso causa um desequilíbrio químico. Nesse momento, você faz um quadro depressivo de natureza endógena e exógena. Exógena, porque é um acontecimento que você vivenciou, e endógena, porque você desenvolveu um desequilíbrio químico. Com a medicação, o que é que acontece? Você tem uma minoração dos sintomas, mas não passa. Por quê? Porque tristeza é um sentimento, e não há medicação que tire isso de você. Você tem que realizar o processo, você tem que metabolizar, você tem que vivenciar e superar. Então, tristeza não é depressão. Tristeza é um sentimento que nós temos que trabalhar e lidar com ele. Depressão é um transtorno de natureza química que tem um tratamento apropriado. Então, você sente uma tristeza e o que é que aconteceu? Absolutamente nada. Ela vem de lugar nenhum, ela vem de um desequilíbrio. A medicação compensa com muito êxito. Então, se você tem um transtorno de natureza emocional,
A medicação não fará o mesmo efeito, mesmo que minore alguns dos efeitos disso. E existe aqueles em que a medicação não tem nenhum efeito. Existe um tipo de depressão em que nenhuma medicação parece funcionar. E um instituto na Holanda e outro no Japão chegaram à conclusão que não é um quadro depressivo, e sim uma resposta que nós temos à inveja. A inveja produz uma infelicidade que não tem fim, porque tudo que você tem, alguém tem mais. Qualquer coisa que você possua, alguém tem também. E eles chegaram à conclusão que as pessoas não querem admitir que este sentimento as possua. Então, eles disseram que muitos desses quadros depressivos em que você não sente felicidade nenhuma com nada, não são causados nem por desequilíbrios químicos, nem por transtornos emocionais, e sim pelo exercício da inveja. Mas como assim? Pense bem, você acabou de comprar um carro novo, lindo, maravilhoso, com aquele cheiro de carro novo. E você está cheio de contentamento, felicidade. Você conseguiu aquilo por uma pichincha, isso dá mais felicidade ainda, e você está pleno de alegria, e para o seu carro novo, e olha para o seu vizinho, e ele comprou um modelo melhor. Toda a felicidade instantaneamente desaparece. O carro está lá, o cheiro é o mesmo, tudo é igual. O que mudou? Sua felicidade deixou de existir. Isso foi causado por um desequilíbrio químico? Não. Isso foi causado por uma perda? Não. Isso foi causado pelo quê? Mas muitas pessoas não admitem. Mas como é que eu sei se é isso que eu tenho? É simples. Quando alguém te diz uma coisa boa, qual é o seu primeiro impulso? Meu filho passou no vestibular. Se o seu primeiro impulso for também nessa faculdade porcaria, é inveja. Alguém posta, se foi para Paris, não tem onde cair morto, foi para Paris. Inveja. Mas como é que a gente neutraliza isso? Exercitando algo perfeitamente normal, admirável, a admiração. Então, olha só, a pessoa vem passando com uma roupa, e como é que a gente faz? A gente olha assim e finge que não olhou. Por que você não pode admirar? Nossa, que camisa mais linda, onde você comprou? Por que você não pode admirar a beleza da pessoa? Nossa, que moça mais linda, que cabelo maravilhoso, outra encarnação eu vou ter um cabelo desse. E a gente neutraliza o veneno, admirando. Vem cá, você conseguiu isso, eu não consegui, o que você fez diferente? E transforme a inveja em admiração, para preservar sua felicidade. E um efeito colateral deste exercício, que a gente fica pensando só na outra encarnação a gente vai ter resultado disso, desenvolve em você uma coisa chamada amabilidade. As pessoas confundem amabilidade com gentileza. Gentileza é quando você favorece alguém, um estranho, facilita. Amabilidade é algo um pouco diferente. Nós temos um instinto de dividir, tanto a alegria quanto o sofrimento. Você está assistindo um filme maravilhoso, sozinho, daqui a pouco você comenta com um estranho, nossa, é bacana, né? Você não consegue. Porque quando a gente divide a alegria, ela se soma. A mesma coisa é a tristeza. Quando alguém se solidariza com você, alivia. A pessoa que não sente inveja, ela consegue dar isso para outras pessoas. Então, é aquele amigo que você convida para a festa e tem que pagar. Não, eu pago para você. Porque hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas com networking, né? Você convida alguém que possa te dar um retorno de contato, disso, financeiro. Mas aí tem aquele amigo, e alguém pergunta, quem é esse? É um amigo meu. E ele é o quê? Nada. E ele trouxe o quê para você? Nada. E ele sabe, é alguém importante? Não. Tem dinheiro? Também não. O que ele está fazendo aqui? Não sei. Pois é, você não sabe, mas vai notar quando perder. Essa pessoa que não te trouxe nenhum tipo de ganho, não é ninguém, não é significativo, te faz feliz. Por quê? Porque quando você está triste, ele fica triste com você. Mas quando você tem êxito, ele se felicita. Que bom, amiga, que você conseguiu. Você merecia. E sem perceber, isso te sustenta, te alimenta.
O nome disso é amabilidade. E essas pessoas, elas têm uma qualidade incrível. Não sentem inveja. Pode não ter dinheiro, não saber cozinhar, não tem casa de praia, não tem um parente juiz, mas ela te traz alegria, porque ela minora seus sentimentos de infelicidade e reaviva o seu contentamento. Então, vale a pena transformar inveja em admiração, porque isso aumenta o círculo de amigos e faz você sempre ter um convite para o churrasco.